A oração de Davi estava muito aflito quando seu filho Absalão se levantava contra ele, o perseguia. E havia muitos que se levantaram como adversários de Davi. E naquele momento, algo que ele não queria fazer era ir contra o seu filho. E ele então não tinha recursos psicológicos para enfrentar aquela guerra. Muitas vezes o que nos falta é recursos psicológicos para enfrentar uma guerra. E quando nos falta o recurso psicológico, o que nos vem? A insônia. Quando nós nos perguntamos, e agora? O que vamos fazer? Como fazer? E agora que estamos nessa situação? E agora que tem essa dificuldade? E agora como eu vou cuidar da minha casa, cuidar da minha família? E agora como eu vou buscar o sustento? Então o inimigo, ele trabalha ao nosso psicológico, e a primeira coisa que nos desaparece é o sono. Quantas pessoas estão sofrendo nesses dias de insônia? Não conseguem dormir. E o que causa essa falta de sono, essa insônia? Dores no corpo. Muitas pessoas têm dores no corpo, cansaço, sonolência, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda de memória, de fatos recentes, e se compromete a criação, não conseguem criar, não conseguem pensar, começam a se tornar pessoas com lentidão, sem concentração. Tudo isso por quê? Por causa de uma opressão que vem vindo sobre nós. E muitas vezes nós não nos apercebemos das consequências, e vamos passando uma noite sem dormir, outra noite, e não vem mais o sono, e estamos preocupados. E Davi, ele estava vivenciando isso. Mas a primeira coisa que ele faz é reconhecer a adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe, algumas vezes quando vem essa opressão que nós estamos vivendo em nosso país, sem nos apercebermos, nós começamos a repetir aquilo que o inimigo quer ouvir. Ah, não tem mais jeito. Ah, não tem mais condições. Eu ainda falava com uma pessoa, ela dizia, olha, a nossa salvação é a vacina. Não, a nossa salvação é Deus. Ele é a nossa salvação. A vacina é um instrumento que Deus vai usar os cientistas para que venham bem. Mas a nossa salvação está em Deus. É Deus quem nos guarda. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é o reconhecimento. Senhor, há uma opressão. Os inimigos estão se levantando. Os inimigos são numerosos. E eles querem a nossa destruição. O número dos meus adversários, eles estão crescendo. Era isso que Davi começava então, na sua oração, a falar com Deus. E ele dizia, os meus inimigos dizem que não haverá salvação. Nunca pode ser nós a declarar isso. No momento que eu declarar derrota, eu estarei derrotado. O inimigo, ele pode falar o que ele quiser. Olha, vai acabar, vamos destruir a igreja, vamos destruir isso, vamos fazer aquilo, destruir com a família. O inimigo pode falar o que quiser. Nós não podemos concordar. Em Deus está a nossa salvação. Declarar vitória em Deus. E Davi, então ele sente aquela opressão. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. O que Davi tinha? Confiança. Tu és o meu escudo. Estão se preparando, há muitos adversários, e eles dizem que não tem mais saída para mim. Eles dizem que não há salvação, nem em Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Nem Deus pode salvá-lo.
O inimigo, ele está pensando isso nesses dias. Olha, crescemos, tomamos posse, e não há um Deus que vai salvá-los agora. Quero saber, no começo nós ouvíamos o quê? Mas os crentes não oravam e tinha cura? Cadê os crentes? Cadê as orações? Eles estão falando exatamente isso. Onde está o seu Deus? Que Deus é esse que você servia? E Davi, ele não se deixa levar por essa falácia. Ele não se deixa contaminar. E ele diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Não há ninguém que possa vencer o Senhor. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, o Senhor é meu escudo. Contrariando todas as expectativas, Davi afirmava, mediante a afirmação dos seus inimigos, que Deus era o seu escudo. O que nós não podemos perder? Essa confiança que Deus é o nosso escudo. Quem é o nosso protetor? Então tomar muito cuidado para não declararmos aquilo que o inimigo quer que nós venhamos declarar. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, no versículo de número 31, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem pode se levantar contra nós? Quem pode vir contra nós? Muitas vezes ouvimos que para curar uma enfermidade é necessário ter fé. E é necessário essa confiança. É necessário agitar essa fé dentro do nosso coração. E como agitamos esta fé, como crescemos esta fé para cura, para bênçãos, para livramento, é declarando a confiança em Deus. O Senhor é o meu escudo. Davi, ele não tinha dúvida, o Senhor é o meu escudo. Porém o salmista vem nos falar de algo precioso e reparador, algo que nos ajuda a não adoecer. Nós precisamos ter fé para curar as enfermidades, mas precisamos ter sabedoria para não adoecer. Davi, ele sabia que a maneira que ele estava vivendo, em pouco tempo, ele estaria doente. Se ele continuasse naquele processo, se ele continuasse naquela opressão sobre a vida dele, em pouco tempo ele poderia estar doente. O que tem acontecido hoje? Se nós continuarmos recebendo esta opressão, recebendo esse mal e nos intimidando, nos encolhendo, nós vamos adoecer. Então é necessário uma reação. Para curar uma enfermidade é necessário fé, mas para não adoecer é necessário confiança em Deus. Saber que Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, e Ele então, Ele traz algo precioso. Versículo de número 4, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. Como que nós vamos buscar a Deus? Clamando, trazendo Deus para o nosso problema, para a nossa situação. Silas e Paulo estavam na cadeia, todo dolorido, todo machucado, mas um olha para o outro e diz: olha, o que nós vamos fazer? Vamos louvar, vamos cantar, vamos agradecer a Deus. E quando eles começam a cantar, conforme a canção que os nossos irmãos cantaram hoje, houve um terremoto e houve a libertação. Quando a igreja começar a louvar, quando a igreja começar a clamar a Deus, Deus fará algo extraordinário. Deus vai mudar essa situação. Não tenho dúvida disso. Nós vamos vencer essa situação. Não vai perdurar. Deus vai fazer algo extraordinário. A bênção do sono. Versículo de número 5, ele diz: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi.
Nós temos que dormir à noite com a confiança. Nós estamos em campanha de oração à meia-noite, estamos orando, já há vários dias que estamos nessa campanha de oração, e não pode parar, temos que continuar, temos que buscar, até que aconteça um terremoto, aconteça algo extraordinário, e vai acontecer. Quantos podem crer nisso? Vai acontecer algo extraordinário. Mas quando acaba de orar, eu me deito e durmo. Assim tem que ser, porque o sono é algo reparador. Se nós ficarmos preocupados a noite inteira, martelando, pensando, preocupados, não, nós temos que entregar os nossos problemas ao Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregar ao Senhor. Senhor, estamos com esse fardo. Senhor, famílias estão perdendo emprego, pai de família. Senhor, comércios estão fechando. Senhor, nos ajude. Senhor, a igreja que é um pronto-socorro, nesse momento está fechada, sem ninguém. Mas há um povo que clama. E esse povo que clama fará a diferença. Então Davi, ele não perdia a esperança em Deus. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Não temerei, não importa quantas pessoas são. A palavra do Senhor ela diz que 10.000 caem de um lado, 1.000 do outro, mas tu não serás atingido. Começar a crer na palavra do Senhor, começar a confiar. Os dias são difíceis, mas o Senhor ouve a oração do aflito. Ouvimos muito ensinamento sobre cura, unção, poder e prosperidade, mas poucos falam sobre a bênção do sono. A bênção de dormir tranquilo. No versículo 6 ele diz: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Libertação e segurança. Como é que nós temos isso? Confiando no Senhor. Deus criou o sono com um propósito reparador. O sono repara, nos cura, nos anima. O que eu acabei trazendo? As consequências de não dormir: cansaço, sonolência, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda de memória, de fatos recentes. Nós vamos ficando com a mente cansada, o corpo cansado, e quando vamos perceber, estamos enfermos, estamos doentes. Então Davi, ele traz como conviver em dias de adversidade. E olha que não era uma guerrinha qualquer, era o próprio filho que se levantava contra ele, era o próprio filho que agora formava um exército contra a vida dele, e ele não sabia como resolver aquilo, mas ele vai buscar em Deus, ele vai confiar em Deus. Toda a correria de um dia agitado, desgastes, cansaço, no sono, as nossas energias são recuperadas quando dormimos. Por isso Davi diz: eu me deito e durmo. E como nós podemos deitar e dormir? Confiando em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Deus é quem está no controle de toda a situação. Deus, Ele trabalha. A palavra do Senhor diz assim: não há um Deus como o nosso que trabalhe tanto, que trabalhe como o nosso Deus. Enquanto nós dormirmos, Deus abençoa. Enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando, Deus está te guardando, Deus está te livrando. Porém, as preocupações, os temores, tensões, nos cobram um preço elevado do nosso sistema nervoso. A insônia,
desencadeia estresse, ansiedade, diabetes, depressão, hipertensão. Tudo isso vem do quê? De noites mal dormidas. Por isso temos que aprender com Davi, deitar e dormir. Quem lucra com essas enfermidades? Quem ganha quando nós não confiamos em Deus? O sono é um ato de fé, é um ato de confiança. Por que eu vou me deitar e vou dormir? Porque Deus está no controle. Amanhã, Deus já nos dará uma resposta. Amanhã, Deus vai mudar essa situação. Amanhã, Deus nos dará sabedoria para lidar com isso. Quando nós estamos muito estressados, muito cansados, com insônia, nem ouvimos o Espírito falar. Não paramos para ouvir Deus falar. Quantas vezes Deus quer falar conosco, mas estamos tão ansiosos que não paramos. Tão nervosos que não paramos para as empresas farmacêuticas que vendem cada vez mais remédios, mais pessoas comprando remédio. A insônia é a agitação de uma consciência em guerra consigo mesmo. Quando nós estamos com insônia, o que é? É uma guerra dentro de nós mesmos. Há uma guerra, há uma consciência em guerra. Não, eu tenho que resolver, eu vou fazer. Mas nós temos que confiar em Deus. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Salmo de número 127. Diz assim: segurança, prosperidade, fecundidade vem de Deus só. De onde vem? De Deus. Segurança, prosperidade, fecundidade, tudo isso vem de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, se nós não pedimos para Deus, Deus, olhe para a nossa nação. Cobrarmos de Deus as palavras proféticas. Senhor, a tua palavra profética para o Brasil é que nós somos o celeiro para o mundo. Tua palavra profética é que nós somos uma nação abençoada. Trazer a memória. Deus quer que nós venhamos trazer a memória. Ainda hoje pela manhã falava com um casal dizendo que estavam preocupados. Eu disse: olha, cobre de Deus. Mas o que eu vou cobrar de Deus? Deus diz o seguinte: nunca, Davi falando, fui moço, sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Então Deus vai cuidar de você. Deus tem te justificado. Ele morreu na cruz do Calvário e Ele nos justificou. Então ninguém da nossa descendência, nem nós, nem a nossa descendência, vai mendigar o pão. Quantos creem nessa palavra? Diga: ninguém da minha descendência vai mendigar o pão. É palavra de Deus. Então nós temos que tomar posse. Então o Senhor, Ele continua dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quem é que dá o sono? Deus. Em vão. Aquilo que nós estamos numa correria, numa preocupação, é em vão. É em vão. Nós temos que pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha nos guardar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigias e sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quantos são amados do Senhor? Pede para o Senhor: Senhor, eu quero deitar e dormir. Senhor, eu não quero estar nessa preocupação. Senhor, nessa neurose que o nosso país está começando a entrar. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão desorientadas, mas a tua palavra diz que aos seus amados ele dá o sono. Peça para o Senhor, ore, quando for dormir, lembre ao Senhor: Senhor, o Senhor prometeu que aos seus amados o Senhor dá o sono. Senhor, esse problema amanhã resolve, ou o Senhor vai resolver durante o meu sono. Deus, Ele entra na sua causa. Nós temos que chamar Deus para a nossa causa. Davi, não é que ele não tinha problemas. Muitas vezes nós pensamos, não, Davi era rei, não tinha problemas, né? Pensamos que os heróis da Bíblia nunca tinham problemas. Todos têm problema, todo ser humano, ele tem problema. E ele diz: adversários falam ao meu respeito, que eu não terei salvação. Eu não terei salvação. Os inimigos estavam falando isso. Quando Deus ungiu a Davi, quem fosse lutar contra Davi, lutaria contra Deus. Quando Deus te escolheu, Ele te separou como uma menina dos seus olhos. Se alguém se levantar contra você, está se levantando contra Deus. Creia nessa palavra. Deus não permite que você seja tocado. Deus está te guardando, mas ele confiou em Deus. Ele creu em Deus. Ele não abriu mão. Muitos dizem, não importa o que os outros dizem. Olha, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Problema de quem está dizendo. Nós confiamos em Deus. O que a Bíblia diz para nós, a palavra do Senhor, que nós somos mais do que vencedores. Eu não abro mão, nós somos mais do que vencedores. Não importa o que se levanta, nós somos mais do que vencedores. A nossa casa é abençoada. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor dará escape. Em qualquer situação, o Senhor dará escape. Você crê nessa palavra? Então confiou em Deus. Ele não confiou no que os outros estavam dizendo, não. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. O que é um escudo? Proteção. Vem as setas malignas, vem as flechas, vem os tiros, vem o que vier, há um escudo. Não te atinge. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. E por que não seremos atingidos? Porque Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção. Deus nos guarda. Deus nos livra. Capítulo 8 de Salmos, capítulo 4 de Salmos, versículo 8, diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tu, Senhor. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando que Davi falou isso? Davi ora a Deus na sua angústia. Que momento que Davi, ele declara essa palavra? Em momento de angústia. Ele estava angustiado, estava oprimido pelos exércitos contrários. Mas ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A confiança. Como que um homem perseguido, ele pode se deitar e dormir? Confiando em Deus. Como que nós poderemos continuar diante dessa situação que o país está vivendo? Confiando em Deus.
na minha casa, na minha vida, na minha família, Deus guarda. Deus nos protege. Deus nos livra de todo mal. Davi não deixou de orar. Sabe, às vezes nós temos cansaço e falamos assim: não vou orar, hoje eu não vou orar. A noite que você não ora, ela pode ser crucial. A noite que você não agradece, pode ser crucial. A noite que você não busca Deus para conversar, ela pode ser crucial. Davi não parava de orar. Em todo momento, ele estava em oração. Eu deito e pego no sono. Eu me deito e durmo. Não terei medo. O medo enfraquece. O rei, antes de dormir, ele confia em Deus. Eu vou me deitar e vou dormir, porque o Senhor vai me guardar. Tinha motivos para insônia, para preocupação? Tinha. Mas a confiança em Deus deve ser maior do que os motivos que nos amedrontam. Não deixou de confiar, não deixou de orar. Com minha voz, capítulo 3, versículo 4. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Clamar é orar em alta voz. Tem momentos que nós temos que erguer a nossa voz, clamar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus. Senhor, olhe para mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa. Porque as notícias que vêm são terríveis, e nós vamos encolhendo. Quando vem notícias ruins, nós vamos encolhendo. E nós começamos então com medo a declarar: não, está ruim mesmo, vai ficar pior. Não, Deus dará o escape. Quantos creem nessa palavra? Diga para o inferno ouvir: Deus dará o escape. Deus está no controle. Nada, nem um fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Não deixe de confiar. Confie em Deus. Creia no Senhor. Pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quantos estão precisando de um sono reparador? Chegar em casa, orar, se deitar e dormir. Confiar. Amanhã, muitas coisas que te perturbou hoje estarão resolvidas. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Você que está na sua casa, juntamente com seus familiares. Fale com Deus sobre isso. Esta inquietação que está abatendo o teu coração. Ela abateu o coração do rei Davi. Homens comuns, homens como nós, com problemas, com medo, com angústia. Mas ele tinha um escudo. Deus era o seu escudo. Deus era a sua proteção. E não adianta levantar pela madrugada se Deus não abençoar. Não adianta correr de um lado para o outro se não tiver a bênção de Deus. Antes de sair de casa, fale com Deus. Peça a sua bênção. Peça a sua bênção. Peça para que Deus esteja te acompanhando no dia a dia. Se amanhã vai resolver um negócio, já fala com Deus. Pede para que Deus vá à frente. Senhor, vai aplanando. Muda a situação. Senhor, eu tenho um problema amanhã, e esse problema não pode tirar o teu sono hoje. Peça para que Deus vá à tua frente. Senhor, meu Pai. Senhor, temos as mesmas ansiedades, os mesmos problemas que abateram Davi, que abatiam o apóstolo Paulo, que abatiam Silas, Senhor, que abatia Josafá, os mesmos problemas, Pai. Senhor, queremos ter a mesma confiança dos heróis da fé, que oravam, criam e determinavam em teu nome, e o Senhor se colocava como escudo protetor.
Senhor, se coloque como nosso escudo protetor. Senhor, repara o sono, Pai. Senhor, eu repreendo toda enfermidade, de noites mal dormidas, Senhor, de mal, Senhor, de mal que vem acometendo, Senhor, a saúde dos teus servos, das tuas servas. Mude essa situação agora, tira essa irritação, tira essa insônia, tira, Pai. Senhor, abrace cada um. Espírito Santo de Deus, abrace o teu povo nesta noite, para que eles se sintam protegidos, guardados, amados. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus nesta noite. Sinta o quanto Ele te ama, o quanto Ele te protege, o quanto Ele quer a tua vitória. Confia no Senhor. Ele dá aos seus amados o sono. Eu profetizo em tua vida nesta noite, uma noite de bons sonhos, de bom sono. O Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor traz a calma à tua casa, o Senhor acalma o teu coração. Receba a paz do Senhor, a paz que excede, a paz que nos acalma, a paz que nos liberta. O Senhor está contigo, o Senhor te guarda e o Senhor te protege.